Bons estudos a todos. Eu vou falar agora da competência absoluta e relativa no âmbito do direito processual civil. Começando aqui pelas hipóteses de competência absoluta, esse símbolo do Ministério Público Federal é para se fazer uma alusão às três iniciais, às três hipóteses das espécies de competência absoluta, qual sejam, elas jamais podem ser modificadas em relação à matéria, à pessoa e à função. Então, MPF, matéria, pessoa e função. Em relação à matéria, se define como sendo, por exemplo, a vara civil, ela aprecia questões da matéria do direito civil. Da mesma forma, a vara penal e também a matéria eleitoral, que é apreciada pela justiça especializada eleitoral, sendo que a incompetência é da vara e não do juiz. No caso da competência absoluta pela pessoa, ela é em razão das partes do processo. Por exemplo, o idoso, o foro competente é o domicílio do idoso. E em relação à competência absoluta por conta da função, ela se define pela função do órgão julgador. Por exemplo, diante de uma sentença de primeiro grau, para combatê-la, o recurso cabível é a apelação para o tribunal ad quem. Então, o único órgão que poderá apreciar a matéria, no caso da Justiça Estadual, é o Tribunal de Justiça. Então, a função desse tribunal é essa. Temos aqui um caso excepcional, que essa ação possessória imobiliária também é considerada, em seu juízo, a competência absoluta e será proposta no foro da situação da coisa. Quais sejam a ação possessória de manutenção da posse, reintegração de posse ou interdito proibitório. A competência absoluta gera nulidade do processo, remetendo-se os autos ao juízo competente. É incabível a eleição de foro pelas partes, consensualmente, e deve ser declarada de ofício pelo magistrado por se tratar de uma questão de ordem pública e acarreta a nulidade de todos os atos decisórios e pode ser alegada em qualquer momento. Está aí o relógio para falar que pode ser alegada em qualquer momento, qualquer hora, em qualquer grau de jurisdição, através de petição simples. De acordo com o entendimento do Supremo, a retificação da decisão em face da competência absoluta é viável, tanto em relação a atos instrutórios, também aplicável a atos decisórios. Seja relativa ou absoluta, vou salientar, ou absoluta, que é o caso aqui dessa hipótese que estamos estudando. A incompetência verificada, salvo quando se tratar de sentença de mérito. Nesse caso, já foi apreciado o mérito, já fica valendo a sentença. Ainda que venha a ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo, os efeitos da decisão serão conservados até que outra seja proferida pelo órgão jurisdicional competente, ou seja, conserva-se os efeitos, sendo que essa decisão será reexaminada pelo órgão jurisdicional competente, quando então pode ser até mantida, não é? Ou então modificada. Trata-se, portanto, de interesse de ordem pública, a competência absoluta. Já a competência relativa, eu coloquei uma TV, porque ela é em função, ela pode ser territorial ou em função do valor. Então, TV, territorial e valor, só para ajudar a gravar. Então, territorial ou de foro, a regra geral é o domicílio do réu, a exceção é no caso de ações que tratem de direito real, é o local da situação da coisa, no caso do imóvel, o local do imóvel, e no caso da execução fiscal, que também é relativa, será proposta no foro de domicílio do réu, em regra, se não no foro de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Nas causas vinculadas à União de execução fiscal, a competência da Justiça Federal, sendo que os juizados especiais federais não detêm competência para processar e julgar as ações de execução fiscal. Não pode ser tratado nessa esfera.
As causas vinculadas a estados e municípios serão apreciadas pela Justiça Estadual, também outra hipótese de competência relativa. Pode optar pelo foro de eleição, as partes podem optar, não é? Então, de forma consensuada, as partes elegem o foro, e no caso da competência relativa. E no caso de enunciação de obra nova, direito de vizinhança, servidão e revisão do contrato de locação. Então tem a ver aqui com questões referentes aí à moradia, não é? Servidão, revisão, direito de vizinhança e enunciação de obra nova. São várias competências específicas. Exemplo, foro da residência do consumidor para ações do Código de Defesa do Consumidor. Então, para ações do consumidor é o foro do consumidor. É fácil de fixar. E a segunda hipótese da ocorrência da competência relativa trata-se do valor da causa. A exceção é no caso, por exemplo, da juizado especial da Fazenda Pública, onde até 60 salários mínimos tem que ser lá apreciada a matéria. É cabível a eleição de foro pelas partes, como dito, e a cláusula de eleição de foro, se for abusiva, pode ser declarada ineficaz de ofício pelo magistrado antes da citação do réu. Gera anulamento do processo. A competência relativa não pode ser declarada de ofício. Eu coloquei um papel ofício vermelho. Se os senhores podem observar que lá na competência absoluta eu coloquei o papel ofício verde. Aqui. A competência absoluta pode ser declarada de ofício. Exige iniciativa da parte, ou seja, no caso da absoluta, o juízo pode decretá-la, não é? Pela sua iniciativa. E a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nos processos que autuar. Questãozinhas aí de concurso aí que eu tirei para poder ajudar aqui a enriquecer o conteúdo. Não acarreta nulidade, os atos decisórios continuam valendo, ou seja, preservam-se os atos, e remete-se autos a outro juízo. Pode ser alegado somente na contestação em preliminares através da exceção de incompetência. E não pode, se não for alegado, ocorre a preclusão, ou seja, a perda do direito dessa alegação, tornando-se o juiz incompetente, competente. Não pode ser alegado em peça apartada. Então, no novo CPC, está previsto que será alegado em preliminares de contestação. O interesse é particular, somente o réu pode alegar, além do Ministério Público, onde tiver interesse. Alguns complementos de informações. Na ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de relação estável, competente o domicílio do guardião do filho incapaz. Então, sempre valendo ao interesse do menor. Ainda que não haja conexão entre elas, poderão ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Falando um pouquinho aqui sobre a conexão. A competência se determina no momento do registro e distribuição da petição inicial. Após alegações da parte contrária, o juiz se manifestará imediatamente sobre a incompetência. Haverá, portanto, o direito do contraditório. A constatação imediata da prescrição ou da decadência do direito potestativo, entre outras hipóteses, autoriza o juiz a julgar liminarmente improcedente o pedido e não indeferir a petição inicial. Já julga o mérito de cara. O recurso de apelação, no caso de o juiz indeferir por completo a petição inicial, o autor poderá apelar. Não exercido o juízo de retratação pelo juiz, o réu deverá ser citado para responder o recurso de apelação, que vai ser tudo enviado junto para o tribunal adquém. O novo CPC admite expressamente a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, sendo essa decisão impugnável via agravo de instrumento, porque como ainda não teve sentença, parte do mérito já foi julgada, a outra parte continua dentro do percurso normal do processo até a sentença. Então, o recurso cabível, se tratar da decisão interlocutória, é o agravo de instrumento. Regras de microsistemas de competência. A ação civil pública é o local do dano. CDC
para danos regionais, capitais estaduais, para danos nacionais, Distrito Federal. E o ECA, local da ação ou omissão. O que está se falando aqui é exatamente para ações de competência para uma abrangência maior, não é? Onde tem várias partes envolvidas. Em demanda de saúde, por se tratar de obrigação solidária, segundo jurisprudência do STJ, é admitido o chamamento ao processo do ente federativo para formar-lhe consórcio passivo, visando o exercício do direito de regresso. As testemunhas arroladas pela Defensoria Pública serão intimadas pela via judicial, não podendo exceder ao número de 10. E dentro desse número, somente é admitido o número de 3 para a prova de cada fato, podendo o juiz limitar esse número. A competência em ações de divórcio, a regra é o foro do guardião do filho incapaz. Então, lembrou-se de família, divórcio, então sempre a regra é o foro do guardião do filho incapaz. Então, é sempre nessa linha da proteção do melhor interesse do menor. E se não haver incapaz, o foro do último domicílio do casal. Também, estendendo um pouquinho mais, a competência, seja absoluta ou relativa, deve ser alegada pelo réu em preliminar de contestação. Todavia, caso não o faça no prazo legal, somente essa última, ou seja, a competência a relativa se prorroga. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. De acordo com o entendimento do Supremo, a retificação é viável tanto em relação a atos instrutórios ou decisórios, seja relativa ou absoluta à incompetência verificada, salvo quando se tratar de sentença de mérito. Reforcei aqui esse ponto, reiterando que é muito cobrado em concurso. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. A intervenção de ente federal a título de amicus curiae não desloca a competência para a Justiça Federal. A incompetência, seja absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar. Eu estou batendo nessa tecla porque todas essas questões aqui, para os senhores terem ideias desses comentários, são questões para a prova de magistratura estadual, né? Como questão preliminar de contestação e não em peça apartada de exceção. O registro ou distribuição torna prevento o juízo. Antes da citação, a cláusula de eleição de força abusiva pode ser reputada ineficaz de ofício pelo magistrado, após a citação, incumbe o réu alegar a abusividade na cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Então, no máximo, até a contestação tem que ser alegado. O foro de direitos reais sobre bens móveis, é o domicílio do réu, não da situação da coisa. Bens móveis. Na execução fiscal, é o domicílio do réu. Domicílio do autor de herança é para questões, né, de herança, mesmo que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Também para inventário, é o domicílio do autor de herança, partilha, arrecadação, todas as ações que o espólio seja réu. O foro competente é justamente o foro do domicílio do autor da herança. Quando o ausente for ausente o réu, será competente o foro de seu último domicílio, todas as ações para ele destinadas. Então, tanto de arrecadação, bens ou inventário ou partilha. Se o réu for incapaz, o foro de domicílio será o de seu representante legal, tanto para representante, pode ser o representante, assistente ou os pais. Se a União for autor, o foro é do domicílio do réu. Estados ou Distrito Federal forem autores, o foro é também do domicílio do réu. Divórcio, separação de união estável, anulação de casamento, vai ser novamente, não existe mais justamente o foro do domicílio da mulher, que é do CPC de 73, quando a CF equiparou as igualdades de condições entre homens e mulheres, então decaiu esse entendimento, mas voltando, né, para divórcio, separação, reconhecimento de união estável, anulação de casamento, o foro competente é o domicílio
de guardião de filho incapaz, senão último domicílio do casal, salvo não haja filho incapaz. O domicílio do réu, caso nenhuma das partes residir no domicílio do casal. Para alimentos é o fórum do alimentando, daquele que está pedindo os alimentos. Para a pessoa jurídica é a sede da agência ou sucursal da PJ. Para a sociedade ou associação sem personalidade jurídica, que são, quais são as associações sem personalidade jurídica? Sociedade comum, sem conta de participação. São as sociedades despersonificadas aonde exercerem suas atividades. O lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso das associações. Na residência do idoso, para direitos previstos no Estatuto do Idoso, no lugar da sede do cartório, para a ação de reparação de dano em razão do ofício, né, do cartório. Reparação do dano é o lugar do ato ou do fato. Administrador ou gestor de negócios alheios, local onde foi praticado o fato. Delito ou acidente de veículos e aeronaves, o local do acidente ou do domicílio do autor, né? Por exemplo, o cara sofre um acidente longe, está em casa, não vai ajuizar lá a ação, é a faculdade dele. Para a execução fiscal é domicílio do devedor ou onde esse seja encontrado, domicílio do réu. Para o CDC, foro do domicílio do consumidor. E por fim aqui eu vou falar sobre a continência. No caso de continência, as demandas devem ser reunidas para julgamento contínuo, julgamento conjunto, salvo se a ação continente preceder a propositura da ação contida. Caso em que esta contida terá seu processo extinto sem resolução do mérito. Quando houver a continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então finalizamos mais esse vídeo. Bons estudos a todos, bom proveito.